Olá pessoal, como estão vocês? Quanto tempo que não nos encontramos? Espero que todos estejam bem, né? Dentro dessa quarentena. Eu espero que vocês estejam se protegendo, que estejam com saúde e desejo a todos fé. Tudo isso vai passar, tá? Daqui a alguns dias nós iremos estar novamente juntos, só contando as histórias boas, né? Daquilo que aprendemos nessa nova fase de nossa vida, tá certo? Então, hoje nós vamos ter, né, vai começar daqui a pouquinho, uma aula de biologia, tá? O conteúdo dessa aula traz uma área muito importante do estudo da biologia, que é a ecologia. E como instrumento, né, básico dessa aula, eu irei utilizar um site que vocês também podem acessar, que me auxilia muito nas aulas sobre este tema. Né? Vamos conversar hoje sobre alguns conceitos de ecologia. Eu espero que vocês gostem da aula, prestem muita atenção e vamos lá. O site que eu utilizo para essa aula, minha gente, é o site planetabio.com. Então, vocês podem também, a partir dos seus celulares, a partir dos seus computadores, acessar esse site e navegar, vamos dizer assim, por essas telas que eu vou agora utilizar como instrumento da minha aula, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, nessa página inicial que nós encontramos, é esse índice, né? Com as áreas da biologia, tá certo? Vocês irão clicar aqui em ecologia, tá? Vamos ter fisiologia, embriologia, genética, biodiversidade, citologia, evolução e ecologia. Então vamos clicar aqui em ecologia e aqui a aula de hoje será sobre ecoconceito, os conceitos básicos da ecologia, tá certo? Então vamos lá. O site nos redireciona para outra área, né? E aqui estamos nós. Vejam só. Bom, basicamente, minha gente, ecologia é a área da biologia que estuda, né, as relações que existem entre os seres vivos, né, e deles com o ambiente onde eles vivem. Né? Também é nessa área em que a gente pode observar os níveis de organização dos seres vivos no planeta. Né? Nós, seres vivos, né? E todos os outros seres vivos são formados basicamente por partículas muito pequenas, né? Por estruturas muito pequenas que formam os átomos. Esses átomos podem se juntar para formar as moléculas se juntam para formar as células presentes nos organismos vivos, né? Sejam eles unicelulares, ou multicelulares, ou pluricelulares. Tá? Essas células, nos seres multicelulares, vão se organizar, né? Vão se juntar para formar os tecidos. Os tecidos, por si só, se juntam para formar os órgãos, e os órgãos se juntam para formar os sistemas. Bom, por fim, os sistemas se organizam até formar um organismo. Só que esses níveis de organização não param por aí. Os organismos também podem se agrupar e podem ser classificados de acordo com essas formas de agrupamento e relação com o ambiente onde vivem. Então, nós temos aqui, por exemplo, que um grupo de organismos forma uma população, né? Sendo que um grupo de organismos da mesma espécie, tá certo? Vai formar uma população. Quando a gente tem várias populações diferentes vivendo em determinadas regiões, a gente tem uma comunidade. Bom, essas comunidades, tá, de seres vivos, de várias espécies de seres vivos, claro, interagem, né, com o ambiente onde vivem. Afinal de contas, eles necessitam de luz do sol, de água, de sais minerais, de vários recursos do ambiente para sobreviver. E quando a gente traz esses locais bem definidos, né, e a relação que acontece entre os seres que neles vivem e os próprios locais, a gente tem os ecossistemas.
e o conjunto de todos os ecossistemas presentes no nosso planeta Terra, vamos dizer assim, forma o que a gente chama de biosfera, que nada mais é do que o nosso planeta. Tá certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui no site do nosso do Planeta Bio é os conceitos sobre nicho ecológico. Tá certo? Vejam só. O que é nicho ecológico? Tá, gente? Vejam só, pessoal. Basicamente, esse termo é muito conhecido, tá, em ecologia, e ele traduz basicamente a forma com que os seres vivos se comportam nos locais onde eles habitam. Né? Nós vamos perceber basicamente que o nicho ecológico representa o modo de vida de uma espécie, tá certo? Suas relações adaptativas com o meio, como o tipo de alimentação, né? A forma de caça, como esse ser se reproduz, seus hábitos. Né? Aqui nós temos como exemplo o nicho ecológico da onça parda, que também é conhecido como sussuarana, tá certo? Pois bem, aqui nós temos a alimentação desse bicho, né? Basicamente é um animal carnívoro, é um animal predador. Esse bicho tem basicamente hábitos de caça solitários, né? Ele age à noite para caçar, né? Eles são capazes de subir em árvores, enfim. Os aspectos reprodutivos desse bichinho aqui, olha só, apenas as fêmeas cuidam da prole, né? Que pode variar de 1 a 5 filhotes após cerca de 90 dias de gestação. Os filhotes ficam com a mãe durante 1 ano. Vejam que o pai, basicamente, aqui não tem muito contato com os filhotes no primeiro ano, né, de vida desses bebezinhos, desses filhotes. Bom, basicamente, eles caçam diversas espécies de mamíferos, aves e peixes. Então, observem que o modo de vida dessa sussuarana, dessa onça parda, representa o seu nicho ecológico, tá certo? Pois bem, aqui nós temos outro conceito que é muito importante, o conceito de habitat, né? Basicamente, minha gente, o habitat nada mais é do que o local onde determinados seres vivos habitam, o local onde os seres vivos desempenham suas atividades vitais. Tá certo? Então vejam só. Aqui nós temos um tipo de local, tá? Onde nós podemos encontrar várias espécies presentes. Nós podemos encontrar espécies de plantas, insetos, moluscos, né? Peixes, fungos, anfíbios, todos eles vivendo nesse local, tá? Nessa casa aqui que foi construída à beira desse lago. Então, esse local é o habitat de todos esses seres vivos. Observe, minha gente, que nesse habitat existem diversas formas de vida e diversos comportamentos também diferentes, né? Representando aqui cada uma dessas espécies. Logo, a gente pode dizer que nesse habitat existem vários nichos ecológicos diferentes, tá bom? Bom, e aí o que acontece? Quando a gente tem vários nichos ecológicos, né, presentes em um mesmo habitat, nós podemos ter competição, né, entre os seres, tá certo? Observe aqui que pode existir uma sobreposição de nichos ecológicos, né, dentro dessas competições, tá? Então vejam só, nós temos aqui um exemplo que está um pouquinho distante da gente, mas vai dar para entender esse conceito, tá bom? Por que eu falo que está um pouquinho longe da gente? Porque esse exemplo que é trazido aqui nessa imagem representa a savana africana, que é um tipo de ecossistema presente no continente africano, tá certo? Então vejam só, aqui nós temos uma presa, tá? Um antílope, um tipo de mamífero, que pode ser caçado por 3 espécies, né, predadores, 3 predadores, ou 3 espécies de predadores diferentes. O leão, o guepardo e o leopardo. Né? Observem
que eles vivem no mesmo habitat. Porém, isso gera uma competição entre essas espécies, tá certo? Então é muito comum quando a gente tem um habitat, né, apresentando vários nichos ecológicos, que a gente encontre competição entre os seres. Mas essa competição não precisa ser simplesmente, né, de acordo com o que a gente está observando aqui. Pode ser, por exemplo, algumas plantas de espécies diferentes competindo pela luz que ilumina o local, que está presente no local. Tá certo? Pois bem, vamos passar adiante. Né? Deixa eu falar a vocês agora sobre cadeias alimentares. Tá certo? Bom, é muito importante que a gente entenda, que a gente lembre que existem, pessoal, seres que são heterótrofos e seres autótrofos. Os seres heterótrofos são aqueles que não conseguem sintetizar o seu próprio alimento, não conseguem produzir o seu próprio alimento naturalmente. Né? Os seres autótrofos não, eles produzem o seu próprio alimento baseando-se em alguns processos químicos que podem utilizar a luz do sol ou não. Quando os seres autótrofos utilizam a luz do sol para realizar esse procedimento, eles são chamados seres fotossintetizantes, né? Porque realizam fotossíntese. Foto representa luz, né? Então, os seres autótrofos que realizam fotossíntese utilizam a luz do sol, basicamente, para poder sintetizar matéria orgânica, sintetizar alimento. Ele vive só como as plantas, os vegetais. A maioria dos vegetais, né? Se não todos, são autótrofos fotossintetizantes, tá certo? Pois bem, existem os autótrofos quimiosintetizantes, tem algumas bactérias que conseguem realizar quimiossíntese, né? Ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio alimento na ausência de luz. Então a luz não importa para elas, tá? Para esse tipo de ser. Para os seres quimiosintetizantes, ocorre a produção de matéria orgânica, de alimento, mas sem a presença, sem a necessidade, na realidade, da presença da luz do sol. Tá certo? Existem até aqueles seres que são quimiosintetizantes, como se diz, quimiosintetizantes temporários, né? Ou quimiosintetizantes quando o ambiente favorece, né, esse processo. Tá? Quando não há restrição de luz, basicamente, alguns seres podem ser as duas coisas, dependendo da situação. Certo? Então, vamos lá. Bom, basicamente, quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente não pode esquecer, minha gente, que a gente vai falar de uma série de eventos onde a energia que vem do sol, ela serve para fazer os organismos funcionarem. É isso mesmo que você está ouvindo, tá certo? Se a gente continua funcionando hoje é graças ao sol. Por que o sol, professor? Vejam só, pessoal. Observem essa outra tela. Toda a energia que está presente nos organismos vivos aqui no planeta vem do Sol. Parte dessa energia se dissipa na atmosfera e parte dela é captada pelos seres vivos. Então, é essa energia que é captada pelos seres vivos que consegue ser transferida, né, por esse conjunto de seres que se alimentam e que formam o que a gente chama de cadeia alimentar. Tá certo? Então, basicamente, na base de uma cadeia alimentar, a gente vai encontrar aqueles seres que realizam fotossíntese ou quimiossíntese, ou seja, a gente vai encontrar os seres autótrofos, tá certo? E aí esses seres aqui, no estudo de cadeias alimentares, são chamados de seres produtores, tá certo? Então, a base de toda a cadeia alimentar traz os seres produtores, ok? Bom, quem consome basicamente seres produtores, ou seja, quem consome vegetais ou diretamente alguns seres que realizam quimiossíntese, são chamados de
consumidores. Só que aqui eles vão ser chamados de consumidores primários. Né? Representam esses seres, os seres herbívoros, aqueles seres que só consomem vegetais, plantas, né? E alguns tipos de alimentos também provenientes aí desses outros seres que realizam quimiossíntese, tá certo? Mas basicamente foquem aí na ideia dos seres herbívoros, ok? Bom, seres que comem consumidores primários são chamados de consumidores secundários. Se um ser se alimenta de um consumidor secundário, é porque ele é um consumidor terciário. Se outro ser se alimenta de um consumidor terciário, é porque ele é um consumidor quaternário. E basicamente esses consumidores secundários, terciários e quaternários, pessoal, são seres carnívoros, tá certo? Agora, uma coisa é certa. Todos esses seres, desde aqueles que produzem, né, a matéria orgânica principal que é colocada na natureza, até os seres carnívoros, até os consumidores quaternários, eles, ao morrerem, precisam ser decompostos. E eles vão ser decompostos pelo que a gente chama de último nível das cadeias alimentares, que é o nível dos seres decompositores, tá certo? Ou microconsumidores, tá bom? Então, foquem nessa ideia. Primeiro de tudo, temos os seres produtores, depois os consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, enfim, e por último nós temos os seres decompositores, tá certo? Foquem nessa ideia, prestem muita atenção nesse item, que isso é super importante. Outra coisa que eu falo aqui é que cada nível desses aqui que eu estou mostrando para vocês é chamado de nível trófico, tá certo? Então, o primeiro nível trófico aqui é o nível dos produtores. O último nível trófico é o nível dos decompositores, tá certo? Pois bem, vamos lá então. Aqui nós temos, como eu tinha dito antes, tá? Alguns seres que realizam fotossíntese. Esses seres são produtores, eles fabricam matéria orgânica, basicamente glicose, que é uma substância super importante nos organismos vivos, tá? E aí nós destacamos aqui as algas protistas, as cianobactérias e as plantas, tá certo? Sendo esses dois aqui primeiros unicelulares, esses aqui pluricelulares, tá bom? Aqui, como seres quimiosintetizantes, nós temos algumas bactérias que também podem realizar esse processo de produção alimentar, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos os seres heterótrofos, que são aqueles seres que não produzem o seu alimento, eles não realizam fotossíntese nem quimiossíntese, tá certo? Aqui nós vamos ter uma interação bem interessante, tá? Entre esses seres. Os seres autótrofos produzem matéria orgânica, tá? Os seres dos níveis de consumidores primários, secundários, vão consumir essa matéria orgânica até os decompositores, tá? Onde essa matéria orgânica vai voltar para o ambiente, tá? Na forma de matéria inorgânica, de sais, minerais e alguns outros componentes químicos, que vão, por último, voltar aqui e fechar esse ciclo, tá certo? Então as plantas vão produzindo glicose, vão produzindo matéria orgânica, essa matéria orgânica vai sendo absorvida por todos os seres das cadeias alimentares até retornar ao solo para serem novamente aproveitados pelas plantas de novo. Esse é um ciclo bem interessante que a gente precisa focar, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma cadeia alimentar. Temos aqui algumas plantas, tá? Essas plantas são consumidores primários. A lagartinha aqui que vai se alimentar dessa planta vai ser um consumidor primário, tá? O lagarto que pode se alimentar da lagarta é um consumidor secundário. O gavião que come o lagarto é um consumidor terciário. E aqui nós temos os fungos, alguns cogumelos que podem decompor, né, esses seres, todos eles, quando eles morrem, tá certo? No exemplo 2, nós temos aqui mais uma cadeia alimentar. Agora nós temos aqui como produtores algumas algas do reino protista, tá?
Consumidores primários são alguns microcrustáceos presentes num lago, por exemplo. Os peixes que vão comer esses consumidores primários são consumidores secundários. As aves aqui vão ser consumidores terciários, essas aves vão comer um consumidor secundário, que é o peixe. Crocodilo, que pode comer essa ave, vai ser um consumidor quaternário. Muito bem. E as bactérias do ambiente, que vão decompor tudo, vão formar esse último nível trófico, que é o nível dos seres decompositores, tá bom? Passando adiante. E aqui, nessa tela, nós podemos entender o conceito de teia alimentar. Bom, basicamente uma teia alimentar, minha gente, é um conjunto de cadeias alimentares que se comunicam, que se entrelaçam, né? Nós temos aqui, por exemplo, 6, né, representantes de seres diferentes. Então, nós podemos ter diversas interações entre esses seres, né? Observe, por exemplo, que o milho ele pode estar presente na cadeia alimentar do besouro, né? O besourinho aqui pode ser um consumidor primário. O roedor, esse rato aqui, por exemplo, pode ser um consumidor primário, né? O sapo que come esse besouro pode ser um consumidor secundário, mas o roedor também pode ser um consumidor secundário se ele comer o besouro. Tá? Então, observem que existem várias cadeias alimentares misturadas. Isso representa para a gente o conceito de teia alimentar. Tá certo? Espero que vocês estejam entendendo. Pois bem, vamos passando adiante e agora vamos para o conceito de população. Tá certo? Que é um conceito muito simples. Observe, população nada mais é, minha gente, do que um conjunto de seres da mesma espécie, né, que vivem em determinado ambiente, que vivem em um habitat. Né? Nós temos aqui um coelhinho, que é um organismo só. Quando nós temos vários coelhinhos da mesma espécie, nós passamos a ter uma população de coelhos. Tá certo? Uma população, repetindo, nada mais é do que um conjunto de seres de mesma espécie que vivem em um ambiente. Tá bom? Muito bem. Vamos passar aqui para a comunidade. O que seria uma comunidade? Veja só. Primeiro que, tecnicamente, a comunidade pode ser chamada de biocenose, tá? E, na realidade, ela é um conjunto de vários seres vivos, né? De populações diferentes, que vivem em determinado lugar, que vivem em um determinado habitat, tá certo? Então, comunidade nada mais é do que um conjunto de populações de seres, de espécies, né, diferentes, que vivem em um determinado lugar, tá certo? E por último, aqui vamos ter o conceito de ecossistema, tá? Que complementa, vamos dizer assim, o conceito de comunidades, tá certo? Por que complementa? Porque veja só, minha gente, um ecossistema nada mais é do que a união, tá, de comunidades de seres que interagem com o ambiente onde eles estão. Então, basicamente, para a gente poder caracterizar um ecossistema, a gente precisa, né, observar os seres que vivem em determinado ambiente e a interação desses seres com o ambiente. A interação desses seres com os recursos naturais disponíveis nesse ambiente, tá certo? Observem aqui que todo ecossistema é formado por dois grupos de estruturas. Nós temos as estruturas formadas pelo meio biótico e nós temos as estruturas formadas pelo meio abiótico. Né? Então vejam só, no meio biótico a gente observa que estão as estruturas representadas pelos seres vivos, né? Pelas populações e comunidades. Já no meio abiótico, vão estar presentes as estruturas, claro, que não têm vida, as estruturas presentes na natureza que não são seres vivos. Né? São os fatores climáticos, os fatores físicos, os fatores químicos. Como assim, professor? O vento, a chuva, a água, o tipo de solo, o tipo de rocha,
né? A acidez presente na água dos rios, oceanos, enfim, temperatura do ambiente, a disponibilidade de luz, tudo isso representa o meio abiótico, tá certo? Então, não esqueçam, um ecossistema nada mais é do que um conjunto, né, de estruturas de um meio biótico e de um meio abiótico, tá certo? Espero que vocês tenham entendido isso. Nossa aula hoje acaba aqui, tá certo? Qualquer dúvida, mande para mim sua perguntinha lá no grupo de WhatsApp. A gente se vê na próxima. Fiquem bem, se cuidem, tá certo? E não esqueçam, fiquem em casa, tá certo? Vamos contribuir, minha gente, para que a disseminação desse vírus seja desacelerada e caia ao ponto da gente poder controlar essa doença, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.